cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de Mateus. Melhor dizendo, Evangelho de João. Eu ia ler duas passagens, vamos aqui encurtar. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E observando que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus, voltando-se, vendo que os 2 o seguiam, disse-lhe: Que estás procurando? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde está hospedado? E Jesus disse: Vinde e vede. E eles foram e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus era André, irmão de Simão Pedro. E ele primeiro procurou o seu próprio irmão Simão e lhe disse, encorajando o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. Amém? Agora, vamos Mateus, sim. Vamos Mateus, é melhor. Mateus capítulo 4, apenas um versículo, 4:17. Evangelho de Mateus, capítulo 4:17. Amém? Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus, irmãos. Nós vamos falar aqui nesta noite sobre a primeira mensagem, a primeira pregação do Senhor Jesus, e tentaremos entrar um pouco aqui sobre os primeiros discípulos chamados por Senhor. A primeira mensagem do Senhor Jesus, ela estava de acordo com aquilo que o seu precursor, durante um bom tempo, ele ensinou e batizou dezenas e milhares de pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora Jesus inicia o seu trabalho quando ele ficou sabendo que João estava preso pelos seus perseguidores, porque o tempo dele já estava terminando na terra,
E a mensagem do Senhor foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Meus amados, a primeira mensagem, a primeira pregação do Senhor: arrependei-vos e convertei-vos. Para que nós possamos nos apropriar das promessas de Deus, do reino dos céus, é importante que nós entendamos a importância e o significado dessas palavras do Senhor. Arrepender-se. Não existe salvação para uma pessoa se não houver arrependimento. E a primeira mensagem, Jesus ele enfatiza: arrependei-vos, porque é chegado. Então ali o Senhor Jesus estava chamando aquela geração e aquele povo a abrir o seu coração e entender que o Deus da religião que eles estavam servindo conhece muito bem o ser humano por dentro. Porque nós podemos demonstrar uma coisa exteriormente, mas Deus conhece o nosso interior. E aquela geração era uma geração que vivia uma vida hipócrita. Eram religiosos, mas o Senhor chama a todos que querem desfrutar as promessas de uma vida futura ao lado do Deus Todo-Poderoso, e é o arrependimento. Porque o arrependimento leva-nos a entender o real significado da morte e do propósito pela qual o nosso Senhor Jesus ele veio ao mundo. Então aqui, meus amados irmãos, o Senhor Jesus ele enfatiza aquilo que também João também apregoou durante muitos anos e durante muitas vezes, que eles deveriam deixar e abandonar as suas vidas passadas, abrir a janela do seu coração e nascerem de novo. Nascerem da água e do Espírito Santo. Jamais você poderá desfrutar o reino dos céus, ou fazer parte dele, se nós não estivermos dispostos a entender e compreender que Deus ele espera que nós, servos dele, o sigamos e passamos a ouvir as suas palavras e decidimos a obedecê-la. Porque aqueles que vivem uma vida trópica, uma vida inconstante, essas pessoas jamais poderão desfrutar daquilo que Deus ele tem para ti. Tiago, no capítulo 4, verso 4, ele disse para a igreja a qual ele era pastor. Ele disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, todo aquele que torna-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então todos aqueles que são amigos do sistema corrupto, malévolo deste mundo, estão declarando inimizade contra Deus. E Deus ele chama o homem ao arrependimento. Deus não espera que você alcance a perfeição, porque o próprio Deus Todo-Poderoso, ele já tinha falado lá na antiguidade, quando os filhos dos homens se envolveram com os filhos de Deus,
ou vice-versa. E Deus já tinha aconselhado que os filhos da luz não se envolvessem com os filhos das trevas. Mas as mulheres ímpias eram de muito boa aparência, e os homens de Deus e o povo de Deus se misturou com aquele povo, corrompendo o seu costume, a sua vida. E o próprio Deus, ele disse: até quando o meu espírito contenderá convosco? Porque o homem também é carne. Então, meus amados irmãos, eu sei que para renunciar às coisas dessa vida e todas as suas propostas sedutoras que o diabo tem apresentado, pode ser difícil, mas não é impossível. Uma vez que você entende que sem a força de Deus e sem a presença de Deus sobre você, você não consegue dar um passo sequer. Jesus, ele mesmo, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Você não poderá alcançar lugar nenhum sem que Jesus esteja contigo. Foi ele que disse isso. Sem mim vocês não podem nada. Sem mim vocês não conseguem nada. Sem mim nada vocês podem fazer. Mas com Jesus no seu coração você pode romper muralhas. Com Jesus no seu coração você vence demônios. Com Jesus no seu coração você rompe qualquer tipo de barreira espiritual das trevas, e ninguém poderá resistir você, uma vez que o Senhor Jesus está no seu coração, na sua alma. Ele quer que nós arrependamos dos nossos pecados. E há pessoas que estão tão cegas, porque, irmãos, quando eu olho a lei mosaica, é claro que a lei foi colocada não para que o homem pudesse ser salvo, mas para mostrar para o homem a sua incapacidade de se salvar. Para mostrar para o ser humano que sem a ajuda e sem a graça de Deus, o homem jamais poderá ser salvo cumprindo as leis. Não tem ninguém aqui, e eu acredito que não há ninguém no mundo que já cumpriu os 10 mandamentos. Falamos que o maior mandamento é amar a Deus com toda a nossa força e entendimento. Isso é um fato, mas ninguém consegue cumprir. Se Deus deu a lei para que o homem pudesse observá-la, mas não tendo capacidade de cumpri-la, por que Deus deu? Para mostrar para o homem quais são a vontade de Deus, aquilo que Deus lhe gosta, aquilo que Deus não gosta, e para mostrar para você, para mim, para todas as futuras gerações, que ninguém pode se salvar por conta própria. Mas um fato a graça é uma fase gloriosa e maravilhosa, mas a graça também não é barata. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Lá na lei, na época da lei, se o homem cometeu um adultério, ele tinha que ser morto em praça pública a pedradas. Ou seja, o homem que quando cometia um pecado deste ou outros pecados, ele era culpado pelas suas ações. Hoje, na dispensação da graça, nós somos culpados e condenados através dos nossos pensamentos, julgados pelos nossos pensamentos. Vou te dar um exemplo. Jesus disse assim, a lei dizia: aquele que cobiçar, aquele que andar com a sua mulher do próximo, comete adultério. Porém eu vos digo, agora se você somente olhar e cobiçar no seu coração, já adulterou com ela. Lá na lei, para você ser julgado, tinha que ser pego no ato. Na dispensação da graça, é só olhar e cobiçar. Você já pecou. Por isso que nós necessitamos de
algo muito importante e indispensável na nossa vida. E que a igreja está muito dispersa, estão acomodados e satisfeitos por estarem fazendo parte de uma religião ou cumprindo certos protocolos religiosos, mas não estão preocupados o suficiente de se abastecer e de se encher da presença de Deus. Porque você só conseguirá vencer essa natureza pecaminosa, você só conseguirá subjugar a sua natureza caída se você se tornar templo do Espírito Santo. Se a presença de Deus estiver dentro de você. E muitas das vezes nós erramos demais, principalmente quando nós vamos arrepender, entre aspas, diante de Deus, ou pedir perdão pelos nossos pecados, porque quando nós cometemos pecados, pecamos em quantidade, pecamos em atacado, mas quando vamos pedir perdão a Deus, pedimos perdão a Deus a varejo. Pecamos demais, mas quando vamos pedir perdão, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Eu já disse aqui, pecado tem nome. E uma vez que o Espírito Santo está dentro de ti, ele é a luz que te ilumina. Ele é a luz que clareia a sua mente, deixa a sua mente vívida, e ali ele proporciona à sua vida sensibilidades. Todos os seus sentidos estarão bem aflorados. Você terá o discernimento. Jesus disse para aquela geração: vocês precisam de se arrepender. E Jesus não veio para condenar, mas para perdoar. Mas para que você possa receber de Deus o perdão, tem que haver arrependimento, abandono do pecado. Não importa o quão distante você se encontra de Deus hoje. Não importa quantos pecados você já cometeu e talvez está cometendo, e talvez cometeu antes de vir para cá. O que importa é que haja sinceridade no teu coração. O pecado, ele tem o poder de entenebrecer os nossos sentidos, a nossa mente. Davi cometeu um adultério e um assassinato. Estava cego, a ponto de Natã chegar perto dele e falar assim: majestade, eu queria contar para o senhor um fato. E ele disse: diz, profeta, conte logo então. Davi, eu conheci um homem. Aquele homem é um pobre coitado, um trabalhador, um homem honesto, um íntegro, direito, leva uma vida muito simples. E a única riqueza que ele tinha, era uma ovelhinha. Aquela ovelhinha era a alegria do coração dele. Quando ele chegava do seu trabalho, ali estava a sua ovelhinha para alegrar o seu coração. Mas havia um outro homem. E aquele outro homem, ele era um homem muito poderoso, um grande latifundiário. Havia muitos rebanhos e muito poder e muita riqueza. Havia muitas ovelhas. Mas ele cobiçou aquela pobre ovelhinha daquele pobre homem trabalhador. E sabe o que ele fez, majestade? Ele pegou aquela ovelhinha daquele pobre coitado. E além de se apropriar daquela pobre ovelhinha, a única coisa que ele tinha, que alegrava o coração dele depois de um dia de labuta, ele pegou ainda, matou aquele pobre coitado. O que o senhor acha que esse homem merece, majestade? Davi ficou furioso, ele deve ter batido na mesa, e ele disse assim: eu quero que você me diga o nome dele, porque eu vou matá-lo com minhas próprias mãos hoje. Diga logo, eu vou arrancar a cabeça dele. Natã falou assim: você é este homem. Você matou Urias,
um pobre coitado, soldado fiel, tomou a cordeirinha dele. Você tem tantas mulheres à sua disposição, mas você cobiçou a mulher do seu irmão. Foi ali que a mente dele, meu Deus, que besteira que eu fiz, que loucura. E ele compôs o Salmo 51, e ele disse: Deus, faça um transplante dentro de mim, arranca de mim esse coração podre, imundo, malévolo, implanta dentro de mim um coração novo, porque o meu coração é perverso. O Senhor pode tirar de mim o ouro, o Senhor pode me tirar o trono, você pode me tirar os meus filhos, as minhas riquezas, o meu nome pode ser riscado da face dessa terra, mas eu te peço somente uma coisa: não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Deus olhou para Davi e disse: você se arrependeu, e Deus perdoou. Eu quero te dizer, irmão, irmã, eu não sei a vida que tu tem levado. Eu quero dizer que o amor de Deus é muito maior que você possa imaginar, tá? O diabo pode falar para você: você não presta, você não é digno de estar aqui. Eu digo para você e digo para Satanás ouvir: quem te escolheu foi Deus, não foi ele. Quem te escolheu foi Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Deus, ele te escolheu antes que o mundo viesse a ser criado. A Bíblia diz: Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós fizemos a primeira leitura da primeira conversão. O primeiro apóstolo que se converteu foi André. André, ele era um dos apóstolos mais cultos, principalmente da família de Pedro, irmão. Falava grego. Mas ele seguia João Batista, discípulo de João Batista. E André estava presente no dia que João, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele estava lá e viu Jesus. E a partir daquele dia ele começou a seguir Jesus. Você não vai encontrar muitas coisas na Bíblia com relação a André, mas uma coisa ele fez muito legal: ele ganhou o irmão dele para Jesus. Ele apresentou Pedro para Jesus. Ele chegou perto de Pedro e falou assim: Pedro, eu conheci um homem, ele é diferente. E João Batista, ele disse que ele é o Cordeiro de Deus. João Batista disse que ele é o Messias. Você tem que conhecê-lo. E Pedro: vamos lá ver então. Quando Jesus chega perto de Pedro, antes dele ser apresentado, Jesus revela o nome de Pedro. Eu não sei se você está entendendo, eu quero te dizer uma coisa. Antes de você levantar sua mão para Jesus, Jesus já sabe quem é tu. Ele já te escolheu antes que você o escolhesse. Não me escolheste vós a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. Ele te amou primeiro. Ele te escolheu primeiro. A decisão foi dele primeiro. Quem me entende aqui? Jesus, ele diz: ó, você é Cefas, hein? Você é um Pedro, pedra. E eu vou fazer de você um instrumento meu. Pedro, irmão, Pedro não tinha cultura. Ele era indouto, como dizem Atos. Ele morava em Betsaida. Betsaida significa casa de pesca. Era uma aldeia onde só moravam pescadores. Era filho de pescadores, a família toda pescador. O que ele entendia era de pesca. Um homem sem cultura, sem estudo. Um homem precipitado em palavras, fanfarrão. Jesus, estou preparado para morrer com o Senhor, hein? Não estava nada. Negou Jesus 3 vezes, fanfarrão. Bravo, carnal, qualquer coisa queria pegar a espada na cintura e tirar satisfação.
Mas Jesus não desistiu dele. Jesus não olhou a condição social, a condição cultural, os defeitos pessoais que Pedro tinha, mas pacientemente aguardou o momento exato para poder poli-lo e fazer de Pedro um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E Pedro se tornou um dos maiores apóstolos. E foi ele, exatamente ele, depois de revestido, e juntamente com 120, com o poder do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, aqueles que estavam do lado de fora acharam que todo mundo estava bêbado, ninguém falava coisa com coisa, e alguns entendiam nas suas próprias línguas, e ali alguém disse: será que eles estão bêbados, embriagados de vinho? Pedro toma a palavra e diz: nós, irmãos galileus, nós estamos bêbados não, estamos embriagados sim, mas com o poder do Espírito Santo. E ele trouxe uma palavra tão poderosa, carregada de poder, de graça e de virtude, que 3.000 almas se converteram naquele grande dia. 2 pregações de Pedro, quase 10.000 almas se convertem. Meus amados irmãos, o Senhor está te chamando nesta noite. Pastor, estou levando uma vida tão boa, tão santa. Se você pensa assim, você está desqualificado. Crisóstomo, titulado pelo imperador de Roma como o Boca de Ouro, um dos maiores pregadores de toda a história do cristianismo, ele dizia: eu não nasci para outra coisa a não ser para me arrepender todos os dias da minha vida. Precisamos de todos os dias de nos arrepender, de nos converter diante do Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo para você aqui nesta noite: eu não estou aqui como juiz, mas como advogado para absorvê-lo. Eu não estou aqui para julgá-lo, mas para poder te proporcionar uma nova chance, uma nova oportunidade. Eu não estou aqui para condenar a sua alma, mas para salvar a sua alma. Eu não estou aqui para excluí-lo, mas para incluí-lo. Eu não estou aqui para poder desprezá-los, mas para amá-los e abraçá-los. Enquanto muitos religiosos, sabendo dos seus defeitos e das suas mazelas, podem até te rejeitar, o nosso Cristo olha para você com um olhar de amor, complacência e paixão, e te perdoa. Ele olhou para aquela pobre mulher adúltera e disse para ela: vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Ele curou um homem que estava sobre uma cama há 8 anos, e tudo leva-nos a crer que aquele paralítico que estava sobre uma cama, inválido, há 8 anos, era por conta de um pecado talvez não confessado. Por quê? Qual é a conclusão que o Senhor chegou a pensar sobre isso? Porque Jesus, ele chegou perto daquele homem, quando os 4 amigos tiraram ele do telhado e colocou perto do mestre. Jesus olhou para ele e não disse: você está curado, mas primeiramente ele disse: perdoados estão seus pecados. Irmãos, o que nos causa paralisia espiritual é o pecado na nossa vida. Você precisa confessar e abandonar. Amém? Confessar e abandonar. Confessar e abandonar. Aquele homem estava paralítico há 8 anos. Quantos cristãos que estão dentro da casa de Deus estão vivendo como se estivesse vivendo no mundo? E Deus não se agrada disso. Alguém disse aqui no altar: Deus é 3 vezes santo. A conclusão deve ter sido tirada dos serafins cantando: santo, santo, santo é o Senhor. Eu acredito. Santo é Deus Pai, santo é Deus Filho e santo é o Espírito Santo. É um fato, isso é verdade. Mas eu quero que os irmãos entendam que Deus, ele quer que nós também vivamos em santidade. Ele quer que você entenda que ele quer que você venha viver e ter um novo estilo de vida. Nós não podemos, em hipótese alguma, acharmos que poderemos andar no mesmo caminho que os ímpios andam. Nós não podemos, porque a Bíblia diz em Malaquias
Qual é a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve? Deus, Ele quer que nós decidamos hoje a qual Deus nós vamos servi-lo. Se é o Deus, como diz Samuel, os deuses dos amorreus, jebuseus, dos Zeus, ou o Deus Todo-Poderoso. E ele disse, mas eu e minha casa já decidimos. Nós vamos servir somente o Deus Todo-Poderoso. Quem me compreende aqui nessa noite? Nós, como salvos, nós não usamos os parâmetros do mundo para podermos vivermos. Jesus, Ele quer te salvar. Eu quero que você entenda, meus irmãos. Você quer aproveitar a vida? Tem muitos que querem aproveitar a vida, querem usufruir dos prazeres desta vida. Será que teve alguém nesta vida que aproveitou mais do que Salomão? Não acredito. Será que teve alguém mais rico do que ele? Até hoje não foi superado. Será que alguém foi mais sábio do que ele, exceto Jesus? Também não tem. Mas ele mesmo disse, eu desfrutei de tudo quanto eu pude desfrutar. Tive todas as mulheres, as mais lindas, à minha disposição. Bebi do melhor vinho, ouvi a melhor música. Me tornei um grande empresário e construtor. Construí cidades, palácios suspensos. Amontoei ouro e pedras preciosas a ponto de eu não ter capacidade de renumerar. Tive muitos funcionários, mais de 170 mil funcionários. Teve 3.600 gerentes inspetores. O seu palácio era regado de muita fartura e nunca faltava nada para Salomão. Ele disse, eu andei por 7 caminhos para encontrar a felicidade. Mas o que eu percebi, que tudo isso é vaidade, perca de tempo e bobagem. Pela boca de Salomão o sábio, ele disse, tudo que eu adquirir, através da força do meu trabalho, com a inteligência que Deus me deu, vou deixar para quem nunca fez nada para poder receber aquilo. E ele disse, qual é a diferença entre um animal quadrúpede ou qualquer outro animal? Por mim. Quem pode garantir que a alma do animal desce e do homem sobe? Disse Salomão no livro de Eclesiastes. Em outras palavras, em que quase nós somos melhores do que os animais? Todos morrem. Não levamos nada daqui. Você pode se achar uma pessoa muito sábia e inteligente? Eu estava lendo uma certa vez um livro de um filósofo grego, Aristóteles. E ele disse, me lembro muito bem, eu estou sintetizando, é claro. Ele disse, o que leva um homem a pensar que ele é alguma coisa, quando nós olhamos para a vida e observamos que a vida é tão transitorial e tão passageira? Aonde está a nossa sabedoria após a morte? Você pode ser uma pessoa influente neste mundo. Você tem filhos? Você tem filhas? Após a sua morte, os seus filhos vão se lembrar de você. Após a morte dos seus filhos, os seus netos poderão lembrar de você um pouco. Mas após a segunda e terceira geração, você nunca mais será lembrado. O seu nome cairá no esquecimento. Quantas pessoas já passaram por esta vida, tão importantes, tão nobres, e tudo passou. A vida é tão insignificante e sem sentido, sem a presença de Deus. Para que serve a beleza? Eu estava conversando com uma pessoa há poucos dias atrás. Eu disse, Deus, Ele preserva os seus filhos até com relação à beleza. Tem gente que fala assim, eu queria ser mais bonito. Eu acho que eu sou meio prejudicado. Ah, tem mulher que fala, eu queria ser igual o Brad Pitt. Mulher não. Tem mulher que fala, eu queria ser como essas mulheres famosas, como é que é? Aquela modelo? Esqueci. Gisele.
As mulheres sabem, tá vendo? Tem homens que gostariam de ver aquele filme Troia. Oh, eu queria ser o Aquiles. Eu queria ser aqueles bonitões. Ah, é? Queria ser. E no entanto, quando você olha, você tem uma decepção no espelho, né? Mas até nisso, Deus, Ele preserva você. Imagine você, se você fosse tudo aquilo que você gostaria de ser. Quantas tentações Deus te livrou, né? A gente não sendo tanta coisa assim, a gente sofre cada tentação, não é? Não é? Imagina se você fosse aquele bambambam, aquele carão bonitão. Já pensou quantas coisas que você tinha que rejeitar? Deus, Ele preserva os seus filhos, até nessas simples coisas. Esteja contente com aquilo que Deus te deu. Eu queria ter tanto dinheiro, eu queria ter os meus sonhos realizados. Será que se você tivesse tudo que você gostaria de ter, você estaria aqui hoje? Se você tivesse uma casa lá em Angra dos Reis, uma casa magnífica, com uma piscina maravilhosa, com a jacuzzi, com um belo iate, com um helicóptero em cima, com aquela bela moto para você dar um rolê durante a tarde. E com dinheiro que não termina, e você estaria adorando a Deus agora? Deus, Ele preserva, não são todos que estão preparados para isso. Deus, Ele guarda, preserva os seus filhos. Esteja contente com aquilo que Deus te deu. Tem gente que tem toda a capacidade. Salomão diz assim: não são os mais sábios que alcançam a riqueza, e não são os corredores mais velozes que alcançam a vitória. Tudo é uma questão de oportunidade. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo, através de Salomão, que Deus, Ele dá oportunidade a cada um dos seus filhos e coloca limite neles. Tem gente que está sentado aqui, que tem um cérebro 10 vezes, 15 vezes mais desenvolvido que outros. Você já viu que tem gente, Salomão lhe conta isso também. Ele disse assim: houve uma cidade, aquela cidade foi cercada pelos inimigos. Naquela cidade havia um homem muito inteligente, mas ele era pobre. Ninguém dava atenção por causa da pobreza dele. E no entanto a inteligência dele era tão grande que ele poderia ter salvado a cidade da destruição, mas ninguém lembrou dele. E Deus, Ele coloca limites no homem. Sabe por quê? Porque se você for longe demais, você acaba se perdendo. Deus, Ele coloca uma corda espiritual e fala assim: eu vou te soltar paulatinamente, ao passo a passo, para você não se perder ao longo do caminho. Que maravilha! Quando eu entendi isso, eu descansei a minha alma muitos anos atrás. Eu falei: o quê? Meu negócio é o céu, não quero mais nada daquilo que eu pensava antes. Não quero mais nada, eu quero o céu, não me preocupo com mais nada. Aleluia, Deus, Ele dá, Deus, Ele move, Deus, Ele trabalha. Aquilo que a riqueza maior já adquiri, tenho mantido ela e guardado no meu coração com toda a minha força. E eu quero que os irmãos entendam isso, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Não deixe que o mundo lhe venha sufocar o teu espírito. Não deixe que as preocupações da vida venham lhe afastar da presença. Nós estamos insatisfeitos com tudo, gente. A pessoa tem na sua casa uma geladeira boa, um armário, tudo bonitinho, mas mudou agora o modelo, todo mundo quer trocar de novo. O consumismo tem entrado no coração das pessoas e cada um das pessoas estão cada dia mais insatisfeitos com aquilo que tem. Nós precisamos estar insatisfeitos, sim, com a vida espiritual pequena e tacanha pela qual estamos vivendo. Você pode correr atrás e se abastecer e pedir a Deus: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais unção, mais poder, mais a sua presença, mais intimidade, mais um relacionamento ativo e confiante diante do Senhor. Ele quer fazer de você um instrumento. Deus não chamou André para realizar na vida dele a mesma unção que deu ao seu irmão. No entanto, ele ficou quase no anonimato. Mas André ganhou um dos maiores pregadores. Tem gente que reclama: eu queria ser um pregador.
Tem gente que reclama que queria ser um profeta. Tem gente que reclama que queria ser usado nisso e naquilo. Por quê? Por quê? Mas talvez Deus vai te chamar para você ganhar um Billy Graham para a geração do século 21. Quem me entende? O que você precisa de entender? Que Deus não somente Ele quer que você seja um servo, mas Ele quer que você seja também um amigo dEle. Porque a Bíblia diz, o servo, Jesus disse, o servo não sabe o que faz, diz o Senhor. Mas vocês sabeis porque vocês são os meus amigos. Que Deus amigos dEle aqui. Você não somente executará aquilo que Deus manda você a fazer, mas você também entenderá o propósito pela qual Deus mandou você fazer. Amém? Vamos buscar a Deus nessa noite. Vamos nos abastecer da presença do Altíssimo. Vamos buscar a Deus com mais intensidade, com mais fervor. Porque Jesus nos orienta a respeito de tudo isso. Por que vocês estão preocupados? Irmãos, quantas pessoas estão ansiosas nos nossos dias atuais? Eu li um livro há 4 anos atrás, do maior psiquiatra do mundo. Ele disse, até 2022, 80% da população mundial estará sofrendo de ansiedade. Quanta gente tomando remédio de ansiedade? Tão preocupados do investimento que fez, com aquilo que vai fazer. Quanta preocupação, você não dorme direito. Salomão lhe diz assim, eu volto no Salomão de novo. Eu adoro Salomão, as suas palavras. Salomão disse assim, olha, você pode almejar muitas coisas, mas é a boca de Deus que executa os seus desígnios. Esteja satisfeito com aquilo que Deus te deu, porque o mundo passa como uma sombra. Há muitas pessoas, é melhor você estar dentro de casa comendo uma salada, um prato de saladas, onde que há paz e tranquilidade, do que dentro de uma casa onde que há um boi gordo para se comer, mas cheio de contendas e brigas. É melhor um pobre que não tem 1 centavo no bolso, mas que tem o Espírito Santo, do que um rico que está com a sua alma tão cheia de coisas, que não tem espaço para a palavra de Deus. Como disse alguns dias atrás, o exemplo de Pedro e João, nas 3 horas da tarde, orando no templo, foi orar, e orou para aquele paralítico e disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te digo, levanta-te e anda. Infelizmente hoje, a maioria das igrejas não falta nem ouro e nem prata, mas está faltando o levanta-te e anda. As igrejas estão cheias de dinheiro, muitas igrejas ricas, com templos luxuosos. Não adianta nós termos um templo luxuoso, cheio de ouro, cheio de belezas, cheio de arquiteturas lindas e maravilhosas, sem o Espírito Santo. É melhor estarmos debaixo de uma tenda, ou debaixo de uma árvore qualquer, onde que a presença de Deus está, do que estarmos no lugar onde que a presença de Deus não está. A Bíblia diz que Jesus, ele bateu na porta, ele estava do lado de fora. A igreja de Laodiceia, uma igreja próspera, onde que havia banqueiros, donos de bancos de Éfeso, banqueiros, grandes comerciantes, empresários ricos, uma igreja rica. Você já viu igreja rica? Você já viu que tem igreja que só entra gente rico? Já viu não? Tem igreja que só, não está escrito, ó, só entra gente rico, mas você chega lá, você percebe. Você percebe, só tem gente rico. É promotor, é juiz, não estou falando nada contra, glória a Jesus que são salvos. Mas o pobre chega lá e fica meio perdido ali. Amém? Jesus estava do lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Mesmo diante de uma igreja morta como aquela, Jesus não estava desistindo. Ele batia na porta do coração deles. Eis que eu estou à porta e bato. Se vocês entrarem, entrarei. Cearei com vocês e vocês comigo. Ele está batendo na porta do teu coração hoje, dizendo: arrependa-te do teu adultério, arrependa-te da sua prostituição, arrependa-te da sua vida mundana, mentirosa, hipócrita, arrependa-te dessa vida desonesta,
abandona este mundo de horror e aceita Jesus no seu coração. Pastor, não tenho força. Peça a Deus, o Deus da força, que Ele vai te dar força. Para você ser desvencilhado dessas amarras espirituais que tem consumido a sua alma. Ele tem o melhor, Ele tem salvação para a tua alma. O mundo passa. Eu estava conversando com dois amigos, vou terminar agora. Com dois amigos aqui, um general, um amigo meu, e o Márcio aqui em cima. Conheço há mais de uns 30 anos. Ele olhou para mim e falou assim: Marcelo, você está com quase 50, né? Eu falei assim: você está com quase 60, né? A general falou assim: eu estou com 74. Falei assim: a gente está envelhecendo junto, glória a Deus. Me conheceu quando eu tinha 20 e poucos anos. O tempo passa muito rápido, não passa? Passa voando. Mas o que Deus tem para você é eterno. A ruga começa a aparecer, você fica todo apavorado, né? Eu tenho que comprar um Renew mais forte. Tem uns homens mais vaidosos que estão fazendo sobrancelha, unha e tudo mais, nada contra, amém? E começa a aparecer as expressões. Antigamente tem pessoas que tinham aí, talvez uma barriguinha tão bonitinha, agora tem um... É verdade? Uma minha assim, né? Barriguinha de pizza? Que come muita pizza? Mas eu quero te dizer uma coisa. Brincadeira de lado. Quando você chegar no céu, você terá a aparência de uma pessoa de 30 anos. Você se parecerá com Jesus. Amém? Ai, meu fiapo de cabelo branco. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo. Você vai chegar lá, você vai ficar com a aparência de 30 anos. Ó, e o melhor resultado, para sempre. Aleluia. Você nunca terá cansaço, nunca envelhecerá. O seu corpo não sentirá doença, sabe por quê? Porque quando o seu corpo se sentir alguma dificuldade e começar a adoecer, você vai comer do fruto da árvore da vida e receberá cura. Lembra do Lázaro? Oh, Jesus, eu tenho que parar. Lázaro, ele disse: Pai Abraão, o rico, manda que Lázaro molhe a ponta com dedo de água e coloca na minha boca. Ele queria um pouquinho daquela água do rio da vida para que pudesse viver de novo, para que pudesse receber a vida eterna. Mas era tarde demais. Eu quero dizer para vocês que está muito perto para nós desfrutarmos do reino celestial. Daqui 100 anos, ninguém aqui vai estar aqui. Pastor, o senhor está roubando meu barato, hein? Bolsonaro falou que a gente vai viver 120. Será? Coloquei o Bolsonaro no meio, coitado. Especialistas. Amém? Amém. Mas daqui 100 anos a gente não vai estar aqui. A gente vai estar em algum lugar. Eu vou estar lá em nome de Jesus. Você vai estar lá em nome do Senhor Jesus. E desfrutaremos, entraremos pelos portões das mansões celestiais, onde o gozo, a alegria será perpétua, onde a paz vai reinar, onde a luz estará sempre sobre nós, porque a luz do Cordeiro vai iluminar todo lugar que o povo de Deus, ele vai morar. Amém? Vamos colocar de pé.